Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nessa videoaula eu vou comentar questões de física que foram abordadas no Enem em anos anteriores. Mas antes de comentar a primeira questão, eu vou falar um pouco para vocês quais são os assuntos mais abordados no Enem. Como vocês podem observar, nesse gráfico aqui, o assunto mais cobrado de física é a parte de mecânica, com 28,9%, seguido de eletricidade e energia com 25,5%. Aí vem ondulatória, termologia e óptica. A primeira questão que nós vamos comentar aqui no vídeo vai envolver conceitos de eletricidade. Assunto esse que geralmente é abordado no terceiro ano do ensino médio. Essa questão caiu no Enem do ano de 2017. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O valor da resistência elétrica na polianilina, na presença de altas concentrações de amônia, em Ohm, é igual a... Gente, como é que a gente vai calcular aí a resistência, né? Que a questão ele pede o valor da resistência. Observe aqui, ó. Ele diz que esse gráfico aqui se comporta como um resistor ôhmico. Nesse gráfico aqui, nós temos o quê? A corrente em função da diferença de potencial. O que é que nós devemos saber? Quais são os conceitos envolvidos aí para a gente responder essa questão? Primeira coisa que a gente tem que saber é a primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz o seguinte: a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Matematicamente, a primeira lei de Ohm diz que a tensão é igual ao produto da corrente multiplicada pela resistência. Observe que tensão ela é diretamente proporcional à corrente, ou seja, quando eu aumentar a tensão, eu vou aumentar a corrente. Observe aqui que a tensão inicialmente está em 4,5 volts e a corrente em 9. À medida que eu vou aumentando a tensão, observe o que acontece com a corrente. A corrente ela vai aumentando, por isso que elas são grandezas diretamente proporcionais. E corrente e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Observa aqui a resistência agora. A resistência é 500 ohm. A corrente está em 9. À medida que eu vou aumentando a resistência, observe o que acontece com a corrente. A corrente ela vai diminuindo. Por isso que corrente e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Ao aumentar a resistência, a corrente ela vai diminuindo. Agora, o que é um resistor ôhmico e um resistor não ôhmico? O enunciado diz que o gráfico se comporta como um resistor ôhmico. Então, isso quer dizer que esses resistores obedecem à lei de Ohm. Observa aqui, ó, o tipo de gráfico de um resistor ôhmico e o tipo de gráfico de um resistor não ôhmico. Sabendo isso, agora nós vamos responder a nossa questão. Lembrando que na questão ela pede para a gente calcular a resistência elétrica desse polímero. Primeira coisa, eu tenho que saber extrair os dados
desse gráfico. Gente, como corrente e a tensão, que a gente chama aqui de diferença de potencial, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso pegar qualquer valor aqui no gráfico que meu resultado vai ser o mesmo. De acordo com a primeira lei de Ohm, nós temos o quê? Que a tensão é igual a resistência multiplicado pela corrente. Como eu quero saber a resistência, eu isolo aqui a resistência. Então, vai ficar tensão dividido pela corrente. Aí eu venho, quem é a tensão e quem é a corrente no meu gráfico? Eu vou pegar e extrair esses dados do gráfico. Ó, se eu pegar aqui a corrente, se eu pegar a corrente do valor 5, ó, a corrente aqui é 5. Qual é a tensão que corresponde a essa corrente? 2,5. Tá vendo aqui, ó? Aí eu venho. Agora eu tenho esses valores, eu vou fazer o quê? Vou substituir nessa equação aqui. Então, a resistência vai ser igual a tensão, que o valor é 2,5, dividido pelo valor da corrente, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6. Quando eu faço essa divisão de 2,5 dividido por 5 vezes 10 a menos 6, o valor de minha resistência vai dar esse aqui, ó. 5 vezes 10 elevado a 5. Eu encontrei, então, aí o valor da resistência que o enunciado me pede. Mas esse enunciado, ele fala que quando submetida a altas concentrações de amônia, esse valor é quadruplicado, ou seja, aumentado 4 vezes. Então, eu tenho que pegar o valor de minha resistência que eu encontrei e multiplicar por 4, que vai dar 2 vezes 10 elevado a 6. E o gabarito aí vai ser a letra E. Observe que eu vou obter esse mesmo valor aqui se eu pegar qualquer ponto aqui, gente, ó, nesse gráfico. Vamos fazer aqui, vamos tirar a prova real. Se agora eu pegar, ao invés de utilizar a corrente 5, eu pegar e utilizar aqui a corrente 2, o que acontece? Eu venho aqui, ó. Quando a corrente for 2, a minha diferença de potencial vai ser quanto? Vai ser 1. Aí a gente vai seguir o mesmo procedimento. De acordo com a primeira lei de Ohm, né? A gente agora vai pegar, substituir os valores nessa equação, ó. Quem é a corrente? É 2, tá vendo aqui, ó, 2. Quando minha corrente for 2, minha tensão vai ser quanto? Vai ser 1. Aí eu pego esses valores e substituo nessa fórmula aqui. Que vai ficar resistência igual a 1 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6. Fazendo essa divisão aqui, vai dar 5 vezes 10 elevado a 5. Aí, novamente, eu vou ter que pegar e multiplicar esse valor por 4, não é assim? Quando eu multiplico o valor da resistência que nós encontramos por 4, eu vou ter esse valor aqui de 2 vezes 10 elevado a 6. Tá vendo que o resultado é o mesmo? Então, de fato, o gabarito aí é a letra E.